Olá, bem-vindos à aula de How Many, How Much. Essa é uma aula que não estava no cronograma, então vai ser meio que no improviso, vamos ver o que pode ser feito. Não vai ter material para download, mas eu prometo que futuramente nós vamos fazer uma nova aula com alguns exercícios para a prática. How Many, How Much é um assunto que sempre me confundiu quando eu comecei a estudar inglês, porque ele cai no seguinte conceito. Quando a gente usa How Many, é a pergunta quantos. Só que é para coisas que eu consigo contar. É countable. Se eu usar a construção how many, é para coisas contáveis. Se eu uso a construção how much, é para coisas incontáveis. Uncountable. Essa questão de contável e incontável eu nunca concordei muito. Eu acho que é desnecessário para uma língua. Mas vamos lá, é assim que funciona. Não fui eu que fiz a língua. Vamos ver qual é o conceito que eles têm. Coisas que a gente consegue contar. Eu lembro que para mim tudo dava para contar. Vou pegar algumas palavras, alguns exemplos. Eu vou pegar a palavra carros. Carros a gente consegue contar? É contar literalmente, é contar com um, dois, três. Você consegue, por exemplo, meu pai tem 4 carros. Aliás, parabéns, parabéns. Minha família tem 5 membros, enfim, coisas que a gente consegue contar. Tudo bem, até aí eu entendia muito bem. O meu problema era nas coisas que não dava para contar. Eu falo, como é possível uma coisa não ser contável? Como que eu consigo não contar alguma coisa? E depois de alguns anos refletindo bastante sobre isso, noites em claro, sem dormir, eu cheguei à brilhante conclusão que how much, as palavras que não são contáveis, são todas aquelas que os seres humanos precisaram inventar uma unidade de medida. Por exemplo, quilogramas. Pense em alguma coisa, vamos pegar o verbo comprar, que seja o verbo comprar. Pense em alguma coisa que você compra por quilo. Deixe-me ver alguns exemplos. A primeira palavra que me veio na cabeça, comprando por quilo, me veio carne. Carne é meat. Meat a gente não consegue contar. Mais uma, chocolate, chocolate. Chocolate você não consegue contar. Não consegue? Pior que não. Aí você vai falar, poxa, mas ontem eu comprei 2 chocolates. Não, você não comprou 2 chocolates. Você comprou 2 bis, você comprou 2 soufflés, você comprou uma medida que já é específica, já é padrão. Por exemplo, imagina chocolate. Imagina chocolate e eu imagino chocolate. O que a gente imaginou pode ser totalmente diferente. Você pode ter imaginado muito, eu posso ter imaginado pouco. Você pode ter imaginado chocolate, uma casa de chocolate. Eu posso ter imaginado chocolate líquido, Toddy. Não conta. Agora, se eu pedir para você imaginar, por exemplo, 2 sonhos de valsa, e eu imaginar 2 sonhos de valsa, o que a gente pensou é igual. Por quê? Porque o sonho de valsa já tem um formato, já tem um peso, já tem um padrão. Isso a gente conta. Tudo que é geral, a gente não consegue contar. Por exemplo, a outra unidade de medida que me vem na cabeça é litros. Letra L, litros. Liters. O que a gente compra por litros? Água, naturalmente todo mundo pensa. Eu estou com um copo de água aqui na minha mesa. Agora eu estou segurando o copo de água e estou apontando para dentro dele. Não consigo contar, aqui tem uma água, aqui tem 2 águas, aqui tem 3 águas. O que eu consigo contar são os copos. Se eu falar um copo de água, aí tornou-se contável. Por quê? Porque eu utilizei a construção a alguma coisa of. Esse é um, esse é de. Por exemplo, eu posso falar um copo de água. A glass of water. A glass of water. Eu tenho, deixa eu separar aqui um pouco para ficar um pouco mais nítido. Eu tenho esse a, que é um, deixa eu fazer em cor diferente, e tenho esse of. Vamos fazer também em cor diferente. E justamente o glass seria o que vem aqui. Por exemplo, eu vou pensar na palavra arroz. Arroz eu não consigo contar, a menos que eu fale uma tigela de arroz, ou um grão de arroz, ou ainda 1 quilo de arroz. Eu preciso colocar essa construção justamente para que entre numa, como que eu posso dizer, para que entre num consenso. Exatamente, para que entre num consenso. Agora vamos colocar situações
que geralmente me confundia muito. Por exemplo, a palavra dinheiro, a palavra money. Dinheiro a gente consegue contar? Aí você vai falar, com certeza dinheiro a gente consegue contar. E não conta. Isso para mim era um conceito muito estranho. Por quê? Eu abro a carteira e falo, eu não tenho 2 dinheiros, 3 dinheiros, 4 dinheiros. O que eu consigo contar são dólares, ou reais, ou euros, ou ienes. A gente conta a moeda, porque dinheiro, na essência, é ouro, é gold. E ouro a gente não conta. É o mesmo quesito do chocolate. Você pode imaginar muito ouro, eu posso imaginar pouco. Ouro, para ser medido, a gente precisa de quilogramas. Existem coisas que a gente não consegue contar e que o ser humano nem conseguiu criar uma unidade de medida. Por exemplo, amor. Quando eu falo muito amor, aliás, a palavra many e much, elas sozinhas, sem esse how, deixa eu deixar o much em cor diferente e o many também. Essas duas palavras sozinhas, elas significam muito. Só que o muito, many, é para coisas que eu conto. O much, muito, é para coisas que eu não conto. Então, se eu quiser falar muito amor, eu posso ter, por exemplo, much love. Porque amor eu não consigo contar. Eu não chego para minha namorada e falar para você eu sinto 2 amor, para você eu sinto 3. Não dá para medir. Então é uma questão que é uma situação que nós temos uma palavra incontável, nós temos que usar much. Vamos criar uma pergunta com cada um. Eu vou pensar, na minha cabeça isso funciona dessa maneira. Eu preciso fazer uma pergunta com quantos. Vamos lá, eu vou perguntar quantos carros estão em frente à sua casa? Uma pergunta muito bem elaborada. Vamos lá, carros eu consigo contar? Consigo. Então é how many? How many cars are there in front of your house? Quantas casas há em frente à sua casa? Carros eu conto. How many? Deixa eu pensar em uma com how much. Eu tenho que criar uma historinha, eu tenho que criar uma situação. Vamos supor que eu vou ao supermercado e eu vou perguntar quanto açúcar eu preciso comprar. How much sugar? Açúcar eu não consigo contar, eu compro por quilo, ou eu compro por pacote, ou eu compro por copo. Não consigo comprar açúcar por copo, mas seria uma forma de medir o açúcar. How much sugar do we need? O quanto de açúcar nós precisamos? A sua resposta vai ser contável. Você vai me falar 1 quilo, 2 quilos, um pacote, mas a palavra sugar eu não consigo contar. Então lembre-se, coisas que o ser humano criou uma unidade de medida. Mais uma que me vem na cabeça é distância. Porque distância a gente não conta, a gente conta metros, quilômetros. Alguém lá atrás teve que padronizar as unidades de medida e o mundo inteiro teve que tomar como padrão. Pelo menos grande parte do mundo toma como padrão uma determinada unidade de medida de distância, no nosso caso é a francesa, é o do metros. A americana, por exemplo, já é a inglesa, que é milhas, polegadas, jardas. Enfim, o nosso padrão é o padrão francês. Eu sei que a aula foi meio improvisada, mas eu prometo a vocês que eu vou fazer uma outra, colocando alguns exercícios de uma forma um pouco mais organizada. De qualquer forma, eu agradeço a presença, espero ter ajudado e até uma próxima aula.